Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre sangue, as funções que esse tecido exerce, a sua composição e as doenças associadas a ele. Espero que vocês gostem, deem o seu like, deixem os seus comentários e ativem as suas notificações, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a tela para iniciarmos, então, a nossa aula. Bom, então a circulação, ela pode ser classificada como simples quando o sangue passa uma única vez pelo coração, ou dupla quando o sangue passa 2 vezes pelo coração. Ela pode ser classificada como incompleta quando há mistura de sangue arterial e venoso, ou completa quando não há mistura de sangue arterial e venoso. Aberta quando o sangue não passa dentro dos vasos sanguíneos, ou fechada quando o sangue passa dentro dos vasos sanguíneos. Então, a nossa circulação, ela é dupla, completa e fechada. O sangue sai de todo o nosso corpo pelas veias cavas superior e inferior, esse sangue venoso, que não é rico em oxigênio, e vai para o átrio direito. Do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito pela válvula tricúspide, e do ventrículo direito, ele vai para os pulmões pela artéria pulmonar. Nos pulmões, esse sangue deixa de ser venoso e passa a ser sangue arterial, rico em oxigênio. O sangue arterial agora vai voltar para o coração, para o átrio esquerdo, pela veia pulmonar. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo pela válvula bicúspide. E do ventrículo esquerdo vai para todo o corpo pela artéria aorta para levar o oxigênio para todas as nossas células. Então, o sangue, como eu disse, ele está contido nos vasos sanguíneos, caracterizando então um sistema circulatório fechado. As artérias, elas levam sangue do coração para os órgãos, e a maioria das artérias transporta sangue arterial, com exceção da artéria pulmonar, que vai transportar sangue venoso. As arteríolas são artérias muito pequenas que levam sangue para os capilares. As veias, elas retornam o sangue para o coração, e a maioria das veias transporta sangue venoso, com exceção da veia pulmonar, que transporta sangue arterial. E os capilares, eles estão entre as arteríolas e vênulas, onde vai acontecer as trocas entre o sangue e os tecidos. Então, o sangue é um tecido conjuntivo que faz parte do sistema circulatório. O movimento dele é regular e unidirecional, ou seja, ele flui num único sentido. E o movimento do sangue é determinado pelo batimento do coração. O volume total de sangue no corpo do indivíduo é de acordo com o peso corporal dele. Então, esse volume sanguíneo refere-se a 7% do peso corporal. Então, por exemplo, o indivíduo que pesa 70 quilos, ele vai ter em torno de 5 litros de sangue. Então, o volume do sangue total varia de acordo com o peso corporal daquele indivíduo. E quais são as funções que o sangue exerce, né? Então, ele faz o transporte de oxigênio e nutrientes para as células. Então, no momento que o sangue chega, né, próximo às células, o oxigênio, ele vai ser liberado para o líquido intersticial e esse oxigênio vai, então, ser transferido para as células. O sangue também transporta o dióxido de carbono ou gás carbônico para ser eliminado pela exalação. Então, o dióxido de carbono, ele faz o caminho inverso ao oxigênio. Ele sai da célula, vai para o líquido intersticial e vai para o sangue para ser transportado para os pulmões, onde vai ser exalado pela expiração. O sangue também transporta hormônios do local onde ele é produzido para os tecidos onde eles vão atuar.
O sangue faz a regulação do pH e da temperatura. E nós veremos adiante que ele tem células, né, de defesa, e por isso esse sangue nos protege, né, nos defende contra doenças. E como o sangue ele é formado por plaquetas, né, que são fragmentos celulares que ajudam no processo de coagulação sanguínea, o sangue também evita a sua perda excessiva. Então, o processo de coagulação, né, da própria estrutura do sangue vai ajudar a evitar a perda excessiva de sangue. Então, são essas funções que o sangue vai exercer no nosso organismo. Quando eu digo para vocês que o sangue, ele regula o pH sanguíneo, então o pH do sangue, ele varia de 7,35 a 7,45. Quando o pH do sangue está menor do que 7,35, é uma condição chamada de acidose. Quando esse pH sanguíneo está acima de 7,45, é chamado de alcalose. Bom, então, quando o sangue estiver numa condição de acidose metabólica, né, ou seja, quando o pH sanguíneo estiver abaixo de 7,35, quando esse sangue está mais ácido, quer dizer que ele tem mais H+ nele. Então, quanto mais H+ tiver nesse sangue, mais ácido ele será e menor será o seu pH. Quando existe um excesso de H+ no sangue, existe um tampão biológico no nosso sangue que é o bicarbonato. Então, quando tem muito H+, esse bicarbonato reage com esse H+, e essa reação vai formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico é capaz de se dissociar em água e gás carbônico que vai ser exalado pela expiração. Essa é uma reação química mostrando que o tampão bicarbonato presente no sangue, ele está ali para regular esse pH sanguíneo. Então, quando o pH ele é ácido, né, quando ele é baixo, então esse tampão bicarbonato consegue reagir com o excesso de H+, e produzir o gás carbônico que vai ser responsável por elevar esse pH, voltando ele à sua normalidade. Então, é dessa forma que o sangue atua como um controlador do seu pH sanguíneo, né? Então, o sangue, ele mantém esse pH ali e o bicarbonato, que é um tampão biológico, ajuda a manter o pH sanguíneo para que esse sangue funcione normalmente no nosso corpo. O sangue ele é formado por plasma, que é a parte líquida e que representa 55% do volume total do sangue, e pelos elementos figurados, que são as células, que representam 45% do volume total desse sangue. Dentre os elementos figurados, dentre as células presentes no sangue, estão os glóbulos vermelhos do sangue, ou eritrócitos, ou hemácias, que representam de 35% a 50% do volume total de sangue. Os glóbulos brancos do sangue, ou leucócitos, que representam 1% do volume do sangue. E as plaquetas, que são fragmentos celulares. Quando, então, aqui eu tenho um tubo de sangue, e esse tubo, né, passa por um processo de centrifugação, os elementos desse sangue são separados. A parte líquida, né, mais amarelada, é o plasma, que é o sobrenadante. A parte que vai depositar no fundo, né, que é o sedimento, são os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos do sangue, que são mais densos. E essa região intermediária são os leucócitos. Então, o plasma é a fase menos densa, os eritrócitos representam a fase mais densa e os leucócitos representam a fase intermediária. Bom,
O plasma, então, né, que é esse sobrenadante translúcido e amarelado, ele é composto de 90% de água e 10% de proteínas solúveis, como albuminas, globulinas, fibrinogênio. Esse fibrinogênio, ele auxilia no processo de coagulação do sangue. Tem também hormônios, tem a glicose e tem os anticorpos que são circulantes nesse plasma. As células sanguíneas, antes de falarmos delas, né, das funções que elas exercem, do papel que elas vão exercer, essas células, elas são produzidas na nossa medula óssea vermelha. Lembrando que essa medula óssea vermelha é um tecido linfóide primário e que está presente, por exemplo, nos nossos ossos longos, né, como o fêmur. E esse processo de produção das células sanguíneas é chamado de hematopoese. Então, é um processo de formação, de diferenciação e de maturação das nossas células sanguíneas. Então, aqui, para mostrar, né, esse processo de hematopoese, existe a célula tronco pluripotente, que ela é capaz de diferenciar na linhagem de célula tronco linfóide, e que essa célula tronco linfóide vai formar as células de defesa, que são os linfócitos T e os linfócitos B, e a linhagem de células tronco mieloide, que vai formar as outras células do sangue, como os eosinófilos, os basófilos, os neutrófilos e os monócitos, que são também células de defesa. Os megacariócitos, que são células, né, que se dividem em 2.000 a 3.000 fragmentos celulares, e cada fragmento celular desse aqui, envolvido por uma membrana, vai formar uma plaqueta. Então, por isso que as plaquetas são fragmentos celulares. E os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos do sangue. Então, no nosso sangue, nós temos as nossas células de defesa, as plaquetas e os glóbulos vermelhos do sangue. Todas essas células, então, são produzidas na medula óssea e elas vão para o sangue, entrando nos capilares que circundam as células sanguíneas da medula óssea. Então, começaremos agora a falar sobre as células do sangue. E eu vou começar primeiro com os glóbulos vermelhos do sangue, né? Também conhecido como eritrócitos ou hemácias. Essas células têm uma proteína carreadora de oxigênio chamada hemoglobina. E é essa proteína, essa hemoglobina, que vai dar a coloração vermelha do sangue. O homem adulto, ele tem em torno de 5,4 milhões de glóbulos vermelhos do sangue por microlitro, e a mulher adulta, ela tem em torno de 4,8 milhões de glóbulos vermelhos do sangue por microlitro. Cada hemácia, né, cada glóbulo vermelho desse aqui é um disco bicôncavo, que mede em torno de 7 a 8 micrômetros, e ela é uma célula anucleada, ou seja, não tem núcleo e nem terá organelas. Então, essa é uma célula, né, que ela não vai se dividir e que ela não exerce atividades extensas. Então, é uma célula anucleada e sem organelas. Cada hemácia tem 280 milhões de hemoglobinas dentro dela. E essa hemoglobina, ela é uma proteína globina associada ao pigmento M, que vai estar ligado ao ferro. E qual é a função, então, da hemoglobina? Transportar o oxigênio, né, para os tecidos, para as células, e também transportar o dióxido de carbono das células para o pulmão. Ela também faz a regulação da pressão arterial, e cada glóbulo vermelho do sangue dura em média 120 dias. Quando esse glóbulo vermelho perde a sua elasticidade, né? Ela é uma célula velha,
ela vai ser, então, fagocitada por macrófagos e destruída. Existem alguns casos, né, que vai ter o aumento dessa hemácia no sangue, processo chamado de eritrocitose ou policitemia. Pode ser um caso, por exemplo, de adaptação fisiológica. Então, quando nós visitamos lugares com altas altitudes, a concentração de oxigênio nesses locais ela é baixa. Então, nesse caso, o nosso corpo vai se adaptar fisiologicamente, aumentando o número de hemácias para suprir a demanda no transporte de oxigênio. Da mesma forma que pode ter aumento do número de hemácias, né? Pode ter a diminuição desse número de hemácias decorrente de alguma doença. Então, no nosso rim, existe um hormônio que é a eritropoetina, que esse hormônio está associado à produção de hemácias. Então, quando o indivíduo, por exemplo, tem uma insuficiência renal, quando esse rim não funciona como ele deveria, esse hormônio, a eritropoetina, ele vai ser prejudicado. E uma vez que ele é prejudicado, vai ter uma diminuição na produção das hemácias. Então, esse número de hemácias vai estar diminuído. Então, existem situações que o número de hemácias pode estar aumentado ou pode estar diminuído. Então, aqui é para mostrar para vocês aqui a hemácia, né, que é a célula, o glóbulo vermelho do sangue. Dentro da hemácia tem a hemoglobina, que é a proteína. E essa hemoglobina, então, né, a proteína globina, ela é formada por 4 cadeias, 2 cadeias alfas e 2 cadeias betas. Associada ao grupamento M tem o ferro e associado ao ferro tem a molécula de oxigênio. Os glóbulos brancos do sangue são também conhecidos como leucócitos, que são as nossas células de defesa. Ao contrário da hemácia, né, do glóbulo vermelho do sangue, o glóbulo branco ele é uma célula nucleada e ele não tem hemoglobina. Se é a hemoglobina que dá a coloração vermelha, então, no caso aqui, como ele não tem essa proteína, ele não vai ter essa coloração vermelha, por isso ele é chamado de glóbulo branco do sangue. A quantidade deles é de 5.000 a 10.000 células por microlitro de sangue, e eles se classificam em 2 grupos. Os granulares, né, que contêm grânulos, que são neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e os agranulares, que não têm grânulos no seu citoplasma, que são os linfócitos e os monócitos. Então, aqui para mostrar para vocês, né, os leucócitos, classificados como granulócitos, porque quando você observa a imagem aqui, todos os 3 têm grânulos no seu citoplasma, tá? Que são essas bolinhas menores. Então, é o caso dos basófilos, dos eosinófilos e dos neutrófilos. E os agranulócitos, que não têm grânulos no seu citoplasma, que são os linfócitos e os monócitos. Então, os leucócitos, né, que são os glóbulos brancos do sangue, eles são incolores por conta da hemoglobina que não tem, e eles têm a forma esférica. Como função, eles protegem o organismo contra a presença de patógenos, contra infecções. Eles também são produzidos na medula óssea ou em tecidos linfóides, e como eu já disse, eles são classificados em granulócitos e agranulócitos. Então, aqui o monócito e o linfócito, que são agranulócitos, porque não tem grânulos no seu citoplasma, e os basófilos, eosinófilos e neutrófilos, que são granulares por conta dos grânulos. Então, agora nós veremos cada uma dessas células dos glóbulos brancos do sangue. Então, neutrófilos, né, é um tipo de glóbulo branco. No nosso sangue, a quantidade ideal deles é de 2.300 a 8.100 neutrófilos por microlitro de sangue. Então, eles representam de 50% a 70% dos leucócitos totais.
O núcleo dessa célula pode ser dividido em 2 a 5 lobos ligados entre si. Geralmente, esse neutrófilo tem 3 lobos, mas pode ter de 2 a 5. Eles constituem a primeira linha de defesa do organismo, porque eles fagocitam, eles matam e eles digerem as bactérias e fungos. Essa célula tem a capacidade de sair do sangue e ir para o tecido, etapa chamada de diapedese. Então, o neutrófilo, ele sai do sangue e vai para o tecido para tentar combater ali o patógeno que, porventura, esteja nesse tecido. Quando existe um aumento de neutrófilos, é chamado de neutrofilia, e isso pode ser devido a uma infecção bacteriana. E quando tem uma diminuição do número de neutrófilos, isso é chamado de neutropenia, e pode ser por conta de um tratamento farmacológico prolongado ou por uma infecção viral. Então, aqui para mostrar para vocês nessa imagem que o núcleo dessa célula, né, está dividido em lobos. Então, de 2 a 5, e essa aqui tem 3, tá? Quando o neutrófilo é jovem, o núcleo dele está no formato de um bastonete. No caso do neutrófilo maduro, esse núcleo já está segmentado. Os eosinófilos são outros glóbulos brancos, e o número deles é de 0 a 400 por microlitro de sangue, representando de 1 a 3% dos leucócitos totais. Ele tem um núcleo bilobulado unido por um filamento, e como funções, eles podem fagocitar e digerir complexos de antígenos com anticorpos, e eles podem participar do processo de inflamação, e eles serão atraídos pela histamina. Na presença de vermes, né, de parasitas intestinais, essas células exercem a sua função na tentativa de destruir esse parasita. Então, quando existem eosinófilos aumentados, né, mais do que o normal, pode ser por conta de parasitoses, principalmente causadas por vermes, e no caso de alergias. Então, o eosinófilo aqui, o núcleo dele bilobulado, né, ou bilobado, unido, então, por esse filamento. Lembrando que é uma célula granular por conta desses grânulos aqui do citoplasma. Os basófilos, eles representam de 0 a 2% dos leucócitos totais. O núcleo dele é volumoso e está na forma de um S. E ele pode ter a função de isolar uma região invadida por algum antígeno, alguma substância estranha, tá? E pode estar, então, vai ser atraído pela histamina. Quando existe um aumento de basófilos, né, chamado de basofilia, pode ser porque o indivíduo tem uma leucemia, tem hipotireoidismo ou tem uma doença renal. Agora, a gente vai ver os leucócitos agranulares ou agranulócitos, né, que não tem grânulos no seu citoplasma. O primeiro deles são os linfócitos, que tem a função de defesa imunológica do organismo. Lembrando que os linfócitos podem ser classificados em T e B, tá, que nós veremos daqui a pouco. Do total de linfócitos, né, é de 800 a 4.800 por microlitro de sangue, totalizando de 18 a 42% dos leucócitos. Então, os linfócitos B, eles são produzidos na medula óssea e atuam na produção de anticorpos, e os linfócitos T, eles são produzidos na medula óssea e amadurecidos no timo. Existem 2 tipos de linfócitos T, os TCD8 ou citotóxicos, que eles têm a função de destruir células infectadas por vírus ou células tumorais, e os linfócitos TCD4 ou auxiliar, que podem auxiliar os macrófagos na fagocitose e que podem auxiliar os linfócitos B a produzir anticorpos.
Quando existe a linfocitose, que é o aumento de linfócitos, aumento de células de defesa, isso pode ser por conta de infecções, presença de patógenos como os vírus. E quando esses linfócitos estão em menor quantidade do que deveria, pode ser por conta de uma terapia farmacológica prolongada ou quando o nosso sistema imunológico está deficitário, por conta de uma imunodeficiência. Então, aqui mostrando para vocês que a célula, né, o linfócito, o núcleo dela é um núcleo circular que ocupa quase que o volume total da célula e que a célula aqui não tem grânulos no seu citoplasma. Os monócitos, eles têm de 12 a 20 micrômetros de comprimento. A sua quantidade é de 450 a 1.300 por microlitro de sangue, representando de 2 a 11% dos leucócitos. É uma célula grande, com núcleo ovoide em formato de rim ou ferradura, como demonstrado aqui na imagem. No sangue é monócito. Quando essa célula consegue ir para o tecido, lá no tecido essa célula se diferencia em macrófago, que vai então fazer o processo de fagocitose, que é o englobamento de partículas, né, para serem destruídas. Quando tem aumento de monócitos, chamado de monocitose, isso pode ser por conta de uma doença hematológica, como uma leucemia, infecção por bactérias, parasitas ou doença autoimune. E pode, quando tem uma diminuição de monócitos, chamado de monocitopenia, pode ser por conta de tratamento com corticosteroides. Então, aqui a imagem, né, as duas imagens, para demonstrar para vocês esse núcleo, né, no formato de rim ou no formato de uma ferradura. No caso de leucograma, né, quando se faz, que é o exame para contagem de leucócitos do sangue, quando esses leucócitos estão aumentados, né, estão mais do que o máximo ideal, que é 10.000 por microlitro de sangue, isso pode ser por conta de infecções, né, pela presença de patógenos, aquelas células aumentaram em número para tentar combater aquele parasita. Da mesma forma, quando tem uma leucopenia, que é uma diminuição desses leucócitos, né, quando tem menos do que 5.000 por microlitro de sangue, isso pode ser decorrente de choque e de radiação ali que aquele indivíduo sofreu, tá? Então, quando se faz o leucograma, pode haver a suspeita de alergias ou infecções, lembrando que esses valores vão variar de acordo com a idade daquele paciente. As plaquetas são outros componentes, né, do sangue, são fragmentos celulares, como explicado anteriormente. Cada microlitro de sangue vai ter de 150.000 a 400.000 plaquetas. Elas estão na forma de disco. Elas também, assim como as hemácias, são anucleadas. O diâmetro delas varia de 2 a 4 micrômetros. Tem muitos grânulos e a vida desses fragmentos celulares é curta, tá? Esses fragmentos celulares duram de 5 a 9 dias. Quais são as funções que as plaquetas exercem no nosso corpo? Elas protegem contra a perda excessiva de sangue, fazendo a coagulação desse sangue, e elas fazem também o reparo de lesões nos vasos sanguíneos. Quando, então, tem um aumento de plaquetas, né, que é o que a gente chama de trombocitose, isso pode ser decorrente de uma inflamação ou trauma. E quando tem uma diminuição de plaquetas, trombocitopenia, isso pode ser por conta de um tratamento farmacológico prolongado. Agora, eu vou falar para vocês das doenças associadas ao sangue, que são as anemias. Então, as anemias, elas podem ser por conta da baixa concentração de hemoglobina no sangue ou presença de uma hemoglobina não funcional.
E como a hemoglobina é a proteína dentro do glóbulo vermelho que transporta o oxigênio, quando tem menos hemoglobina do que deveria, isso pode levar a uma oxigenação reduzida para os tecidos. As anemias podem ser uma consequência da diminuição do número de eritrócitos. E podem ser causas de hemorragias, da produção insuficiente de eritrócitos pela medula óssea, da produção de eritrócitos com pouca hemoglobina e da destruição acelerada de eritrócitos. Então, aqui mostrando para vocês as hemácias normais e aqui as hemácias num caso de anemia. Bom, então eu vou falar para vocês agora sobre alguns tipos de anemias. A primeira delas é a anemia ferropriva, que é quando o indivíduo tem uma deficiência de ferro por conta de um déficit nutricional. Então, ele tem deficiência de ácido fólico, da vitamina B12, do cobre e de algumas proteínas. Esse indivíduo ele pode sentir vários sintomas, como cansaço, tonturas, dores de cabeça e dores nas pernas, geofagia, que é aquela vontade incontrolável de comer terra, queda de cabelo e unhas fracas e quebradiças, falta de apetite, taquicardia e dificuldade na concentração. Outro tipo de anemia é a anemia megaloblástica. O prefixo mega vem de grande, tá? Então, é quando os glóbulos vermelhos ou as hemácias, elas têm um tamanho aumentado. Elas são maiores do que o normal e isso vai influenciar na quantidade de leucócitos e de plaquetas. Então, isso é proveniente de um defeito na produção, na síntese, né, de DNA do ácido nucleico, gerando uma anormalidade na forma dessa célula, tá? Então, como exemplo da anemia megaloblástica, existe a anemia perniciosa, que é por conta da deficiência da vitamina B12. E, como consequência, isso pode gerar um carcinoma do estômago e distúrbios neurológicos. Quais são os sintomas que aquele indivíduo apresenta? Perda de apetite de peso, fraqueza e cansaço, o coração acelerado, dores abdominais, enjoo, diarreia e alterações da pele e do cabelo, boca e língua mais sensíveis e dormência nos dedos. A anemia falciforme é uma doença genética causada pela substituição do aminoácido ácido glutâmico pela valina na hemoglobina. Então, com isso, a hemácia, né, que deveria ter o formato arredondado, ela vai ter um aspecto de foice. Por isso, o nome anemia falciforme, quando essa hemácia tem um formato diferente do normal. Então, ela tem um aspecto de foice. A talassemia é uma anemia hereditária por conta de uma falha genética em que há má formação da hemoglobina. Então, as hemácias não terão os 280 milhões de hemoglobina, terão menos. E, consequentemente, aquele indivíduo vai ter uma aparência pálida, vai ter uma coloração amarelada da pele, pode ter deformidades ósseas faciais, inchaço abdominal e urina escura. A anemia aplástica é uma doença autoimune em que a medula óssea ela não vai produzir a quantidade necessária de nenhuma das células daquele sangue, né? Então, não tem a quantidade ideal de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos e nem de plaquetas. Então, todas as funções lá do sangue ficam prejudicadas. Então, as funções que os glóbulos vermelhos exerceriam ficam prejudicadas, as defesas ficam prejudicadas e o processo de coagulação sanguínea também. Na anemia aplástica, o indivíduo pode ter palidez, vários casos de infecções ao ano, porque se tem menos glóbulos brancos, a defesa vai ficar comprometida, marcas roxas na pele sem motivo aparente por conta da diminuição das plaquetas, grandes hemorragias, mesmo em pequenos cortes, também em decorrência da diminuição de plaquetas,
cansaço, falta de ar, taquicardia, hemorragia na gengiva, tontura, dor de cabeça e erupção na pele. Bom, meus queridos, essas aqui foram as minhas referências bibliográficas usadas para apresentar essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e qualquer dúvida, estou à disposição.